Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal MR Concertos em Eletrônica. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito bacana em cima desse equipamento aqui. É um amplificador, um receive, como vocês estão vendo aqui a referência, o multicanal receive STR K1500 da Sony. Esse equipamento, como todos da Sony, existe um defeito muito peculiar, muito comum de dar nesse tipo de equipamento, que é de dar o protect, de entrar em proteção. Eu estava olhando aqui no YouTube procurando dicas sobre isso aqui e eu praticamente não vi nada a respeito dessa questão da proteção. Até vi o vídeo de uma pessoa falando sobre esse problema, mas a pessoa não é técnica, apenas estava dando um macete relacionado a você passar o secador de cabelo tal, e a proteção, desarmar a proteção e o som funcionar normalmente. Mas em caso de defeito mesmo de componente eletrônico, dando o protect, no caso quando você desliga, que liga, ele não vinha desse jeito, né? Ele até vinha, aparecia, mas dava um tempo e depois entrava aqui a informação de proteção. E hoje a gente já resolveu esse som realmente deu uma dor de cabeça um pouco grande a gente, porque já faz acho que quase uma semana que nós estamos nele, porque a gente começa e quando vê que a coisa exige um pouco mais de aprofundamento, a gente já para ali e vai resolver outros equipamentos para não parar a produção, né? E resumindo, ele já está ok, já está funcionando, e eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês que possivelmente estejam com esse problema do som Sony, repetindo, o STR K1500 com defeito de proteção. Gostaria, antes de entrar propriamente no defeito, de, como sempre, fazer um convite a você que está assistindo o nosso vídeo para se inscrever no nosso canal, porque nós sempre estamos gravando vídeos com dicas de eletrônica. Essa dica vai ser uma dica muito bacana em cima desse equipamento, porque eu vou falar um pouquinho de como funciona eu não vou simplesmente dizer qual o defeito da peça. Eu vou falar mais ou menos, mostrar ali o esquema, mostrar como funciona, qual é a filosofia do circuito, na questão o porquê de ele dar essa informação de protect e não deixar o som ligar. Esses sons Sony realmente são muito eficientes nessa questão aí de proteção. Eles têm uma proteção muito segura para evitar de fumaçar, de queimar, de até queimar, acrescentar um problema mais sério. E a proteção já segura ali para ele ir para assistência, ser consertado e não ter maiores danos, né? Então, você que está acompanhando nosso canal, quiser dar o teu like aí, eu agradeço. Quiser se inscrever também, eu agradeço. Você não vai se arrepender. E vamos começar realmente no que interessa. Vamos para o defeito. Você já está vendo, o som está funcionando aqui. Eu vou até aumentar o som aqui. Ok? Ele está ligado aqui só em uma caixa. Ok? Que é só para mostrar realmente que está funcionando. Esse tempo que eu estou conversando com vocês aqui é para mostrar que se ele tivesse com problema, a proteção já tinha atuado. Quem está com um aparelho desse sabe disso. Ele dá aqui questão de segundos e entra em proteção e você não consegue, não tem som nas caixas, não consegue, ele simplesmente fica aqui com a informação de proteção. Então, sem mais delongas, eu vou dar uma pausa aqui, a gente vai lá para o esquema eletrônico para mostrar mais ou menos como é que funciona
essa questão da proteção e eu volto com vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, estamos de volta. Aqui eu já estou aqui com o esquema da placa principal, né? Aquela placa onde fica os saídas, onde fica o os pré-amplificador, aquela placa que eu filmei para vocês ali, a placa principal, né? Vamos ao que interessa relacionado à questão da proteção. Essa proteção eu vou puxar aqui, eu estou paralelo aqui com o esquema impresso para a gente ver as duas situações. Eu vou mostrar aqui os componentes e aqui eu vou mostrar o bloco para você entender melhor como funciona essa questão da proteção. Essa proteção é feita com o intuito de fazer o som desligar em cima desse integrado aqui, o CI IC101. Ele recebe essa informação, o processador, e simplesmente joga aquela informação na tela de Protect e não deixa o som funcionar a partir da monitoração que ele tem aqui em cima desses três pré-amplificadores. Aqui nós temos os CIs que faz a questão do pré, ok? Ele monitora aqui, ó, tem essa monitoração aqui, vai monitorando aqui, ele tem aqui ele monitora aqui a corrente, ele é um detector de corrente, né? Ele vê como é que está a corrente em cima do pré, porque se tiver um problema na saída, esse pré vai alterar essa corrente. Alterando a corrente, ele manda uma informação aqui e a proteção atua. Ele atua também monitorando essa saída, esse ponto aqui nos prés, o NF2 de cada pré, ok? Ele joga aqui e vem e monitora também. E deixa eu ver onde mais tem a proteção aqui. Pronto, tudo bem. Então aqui ele faz esse estudo. Dependendo dessa referência, ele para o som e fica com aquela informação de Protect. O defeito lá, nós olhamos quando nós estávamos pesquisando esse problema, nós testamos aqui essa questão, o básico, né? A primeira coisa que a gente faz, testa as saídas. A gente via que as saídas estavam normal, a gente via que as alimentações principais deles estavam normal, mas mesmo assim ele continuava dando essa informação de Protect. Depois de alguns dias de análise, porque esse som ele estava um pouco, acho que ele estava parado durante algum tempo, ele tinha muita maresia, muito componente oxidado, então teve aquela fiscalização visual primeiro, né? A gente vê se tinha algum componente oxidado ou partido, mas achamos até algumas coisas, mas não relacionado ao que pudesse fazer esse defeito. No caso, a oxidação tinha, mas em outras etapas. Então nós trocamos aquela parte oxidada e fomos para realmente a parte que interessa, que era procurar a relação que tinha entre a informação do defeito e o que estava acontecendo na máquina, né? Vamos agora para a segunda etapa. Bom, dando sequência ao que nós estávamos falando, nós fizemos uma verdadeira varredura em cima das possíveis causas que estivesse gerando essa alteração para o microprocessador, e ele informando ou protegendo o som e até desligando os relés, não tinha som das caixas nem nada. Nessa análise nós chegamos à conclusão que havia uma variação na alimentação desses amplificadores. Por algum motivo, esses amplificadores aqui, ele não estava com alimentação normal. E por sua vez, eles também não estavam gerando. Eles não estando alimentando normal, eles não estavam gerando a informação correta para o nosso processador. Então não tinha problema aqui, nem tinha problema aqui.
tudo aqui estava normal, mas existia um problema na alimentação que vinha para eles. Então nós procuramos aqui dentro do diagrama de blocos, em primeiro lugar, porque para você procurar, isso é uma dica bacana, você, para procurar defeito, analisar defeito, você procura analisar dentro do diagrama de blocos. Você vai ter você vai conseguir analisar de uma forma mais imediata, de uma forma mais rápida. Depois que você chegar à conclusão no diagrama de blocos, aí sim, aí você vai para o diagrama, para o esquemário propriamente dito. Entendeu? Isso aí já é uma dica que vai ajudar bastante a vocês na questão de análise de circuito. Uma coisa é você analisar o circuito componente por componente. Outra coisa é você analisar, isolar o problema no bloco e depois procurar o defeito dentro apenas daquele bloco. Ok? E foi fazendo isso que nós conseguimos isolar o problema para saber onde estava a alteração e concluímos que, de forma teórica, que havia um problema justamente aqui, né, nessa parte do circuito switch que gerar a tensão para o amplificador, o pré-amplificador. Então esse circuitozinho, eu vou mostrar ele lá nos componentes, lá no esquema. Ele pega direto do transformador, vem uma alimentação aqui do transformador, acho que 45 volts, se eu não me engano. E esse circuitozinho, ele manda a informação, a alimentação lá para o nosso amplificadores, ok? Então, uma vez identificado o bloco, ok? Uma vez identificado o bloco, cadê ele? Já perdi ele. Aqui. Peraí, só um minutinho. É tanta fonte que a gente se perde, pessoal. Mas assim é que é bom. Vou editar isso não, vou deixar do jeito que está aqui. Olha só. Esse transformador é o transformador, o grandão, né? O geral. Ele sai essa fonte aqui e já alimenta esse circuitozinho que gera a fonte de 45 lá para esses amplificadores. Vamos agora, uma vez identificado o bloco Q601, Q691, Q692, aí vamos agora para o circuito eletrônico propriamente dito, ok? 691, 692. Esse circuitozinho de chaveamento tá aqui, ó, nessa parte aqui. Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ampliar mais. Baixar aqui. Ok. Acho que aqui dá pra gente ter uma ideia. Então, nós temos aqui o 691 e 692. Aqui, 692 está aqui. Ok? 691. Esses dois componentes justamente aqueles que vão ter uma informação e gerar essa alimentação aqui, ó, essa pontilhadazinha aqui, ó. Tá vendo aqui o R733? Tô vendo passando um mouse aqui. Tá aqui o dedo. Essa informação aqui é a informação que sobe e vai lá para os nossos prés, ok? A informação aqui de tensão de menos 45 volts, ok? Menos 45 volts. Ele vai lá para os nossos pés, alimenta o pré e ele é comandado. Por onde? Vem por aqui, tem esse aqui, que é a saturação desse transistor, alimenta esse. E satura e joga a alimentação para lá, ok? Então o comando todo vem aqui, ó, na base, onde tem esses dois transistores, onde tem esse circuitozinho aqui, onde tem esses N, onde tem esses transistores, esse circuito todo em si. Uma vez identificado esse bloco, a alteração nesse bloco, nós partimos para o teste propriamente dito, testando peça por peça, e vimos que realmente existia um resistor esquentando muito, que era esse resistor aqui, ó, o R732,
estava esquentando muito. E esse resistor aqui estava aberto, R733. Aí, de fato, a gente sabe que quando um resistor esquenta, ele esquenta por causa de alguma sobrecorrente. Existe uma corrente, um consumo excessivo, fazendo com que fez com que esse resistor abrisse e esse aqui esquentasse. Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente soltamos esse que estava esquentando para fazer um teste, para ver para ver onde estava o consumo, né? Então eu soltei esse resistor fora, e quando eu soltei ele fora, eu vi logo que o som ele já conseguiu ligar, já saiu aquele nome de Protect. Então isso aí já é uma dicasinha separada, que quando tiver um defeito de proteção, já é uma coisa que você pode fazer já de imediato, você soltar isso aqui, esse resistor, para ver se ele libera a informação de Protect já saiu da tela. Todavia, pelo fato do resistor estar sem um resistor, obviamente, aqui também a tensão já não existia mais, o som, não tinha som no equipamento, o som ficava mudo, apenas acendia o painel, você funcionava todas as funções do painel normal, mas sem o nome Protect, né? Então você já liberou aquela informação de proteção do micro. Então, em análise, mais uma vez, começando a vasculhar dentro dessa área, eu achei esse Zener e esse Zener com uma alteração muito grande. Eles não estavam em curto totalmente, mas estava realmente muito alterado, estava próximo de um curto. Esse aqui são dois Zeners especiais, eu estava olhando ali no datasheet dele, o HZ-S24 e o HZ-S30, que são dois Zenes de 30 volts e um Zene de 24. Pelo que eu vi lá no datasheet, a diferença desse Zene para um Zene comum é que ele varia numa faixa, ele tem um range de variação. O Zene comum ele estabiliza naquela tensão, né? 24, o Zene de 24 é 24, o Zene de 30 é 30. Eles têm uma faixazinha do 24, ele tem de 22 a 24, e esse de 30, de 28 a 30. É mais ou menos a diferença desse Zene para o Zene comum que a gente tem no comércio é essa. Então, como eu não achei o Zene comum, eu coloquei esse Zene mesmo. Coloquei esse Zene aí, coloquei o Zene comum de 24, o Zene, e o Zene comum, o Zene de 30 volts, ok? Colocando esse Zene, eu fui aqui para o teste dos resistores e vi que esse resistor aqui 733 também estava aberto, e esse resistor aqui estava muito alterado, 732. Então eu também troquei esse resistor. Troquei o resistor 732, resistor de 1R, um resistor de proteção, ok? E troquei aqui o resistor 733, bem como os dois Zeners que fazem completam esse circuito switch, né? É um circuito switch. Ele tem até aqui a informação, é um switch de menos B, é um circuito switch de tensão negativa. No caso, ele faz um chaveamento nessa tensão negativa de 45, menos 45. Esse menos 45, vou subir aqui para vocês. Eu estou estendendo o vídeo, pessoal, mas não fique com raiva de mim não, porque tem pessoas que reclamam quando o vídeo é um pouco grande. Mas dentro de eletrônica, não adianta simplesmente eu mostrar as peças que são ruins para você. É importante que você entenda o funcionamento, porque de repente, quando você abrir aí o seu som que você está olhando, você vai em cima do resistor, do Zene, e está tudo bom, e aí? Então essa dica, se eu disser só a peça que foi, não vai valer nada para você, se você não tiver o entendimento de como funciona a ligação dos blocos e o geral do equipamento, né? Então eu vou subir aqui essa linha, vou subir aqui e mostrar a vocês onde é que ela alimenta. Tá subindo aí, ó. Tá vendo aí a alimentação dela? Ó, VEE, ok? Então essa alimentação aqui é que vai fazer com que o nosso pré funcione normal
essa que no caso essa alimentação que estava faltando, e por consequência gerar a informação correta para o nosso circuito, ok? O circuito gerando informação para o nosso microprocessador que libera a proteção do som, ok? Vou dar uma pausa aqui para voltar lá para o som e mostrar a você o local do componente, que aqui eu estou mostrando um diagrama, né? E fazendo essa explicação para você entender não a peça apenas, mas você entender o porquê e como funciona a interligação geral, ok? Vamos lá para o equipamento agora. Bom pessoal, estamos de volta agora, novamente agora com a parte da eletrônica em si. Vou mostrar a vocês onde é o componente para você trocar, né? Ou você testar, ok? Já expliquei aquela questão lá na parte eletrônica. Eu vou mostrar agora o local do componente a você. Deixa eu dar o zoom aqui. Vendo esse som aqui é muito... Para você desmontar ele, meu amigo, eu recomendo que você só desmonte se você tiver o esquema, ok? Porque você tem que soltar, para você soltar esse chassi, você tem que tirar tudo. Tem que tirar essa placa, tem que tirar essa placa aqui, tem que tirar essa placa do rádio, tem que tirar essa placa aqui, para você soltar essa parte de baixo. Tem que soltar todos os conectores, são vários conectores, faz a conexão do transformador, faz a conexão dessa placa da fonte. Então é muito conector que você solta para soltar a placa, para poder ter acesso ao componente e trocar o componente. Realmente é um trabalho que é um serviço que você tem que parar tudo para fazer só ele, ok? Voltando ao local da peça, eu vou mostrar aqui a você, ó, o resistor lá, o 720-32, que eu falei sobre você, é o resistor de 1R, você está vendo aí o resistor R732, aí o zoom, 732, resistor de 1R, ok? Nesse resistor aqui ele estava alterado, e é esse resistor que você soltando ele, você libera a proteção aqui no painel. Pelo menos sai a informação de proteção, o som liga normal, e você já tem ideia que qual o circuito que está com problema, entendeu? Aí você vai procurar o defeito. No caso, o defeito era esses dois Zener. Tô vendo, você dá para mostrar aqui. Tem esse Zener aqui. Vou puxar aqui o fio. Tem esse Zener. Está para ver a referência dele aqui. Se eu não me engano, é o 900 e... Eu vou mostrar no esquema. Vou mostrar o Zener aqui e mostrar lá no esquema. Você fica melhor para ver a referência. Que aqui não dá para ver a referência. Mas você vai ver que o circuito é esse aqui, ó. Tem esse circuito, vou abrir aqui geral para você ter ideia do som, ok? Aí você tem aqui o relézinho, vem para cá, mais ou menos aqui no meio. Aí você vem lá, tem o resistor que abre e esses dois Zener, que é o D692, estou vendo ali, parece. Acho que é 692 e 693, se eu não me engano. Esses dois Zener que tá aqui. Tem um aqui. Dá para ver aí, né? 692 e 693. Esses dois Zeners. Esses Zeners são os Zener de 24 volts e os Zener de 30 volts. Nesse caso eu botei o Zener comum, que tinha no comércio aqui. Zener de 30 volts e Zener de 24. Ok? O outro resistor, que é o que faz par com esse, 632 e 633, ele fica ao lado aqui. 700, aliás, 733. Esse outro, ok? Então, o defeito desse som, o defeito da proteção dele, resumindo, além da oxidação, que esse som está muito oxidado mesmo. Você não tem ideia da quantidade de componente que a gente trocou aqui, que não era nem o defeito da proteção, era defeito que acho que quando ele viesse funcionar ia aparecer outros defeitos, né? Que é justamente relacionado à oxidação geral da placa em si. Então além dessas peças que estavam oxidadas, para tirar o defeito da proteção foi esse aí, justamente isso aí. Repetindo, o resistor 732 e 733, ok? Fora esses dois Zeners, que é o, se eu não me engano, a gente vai lá para o esquema e vai conferir. É o
É o Z692 e 93. Vou dar pausa logo, a gente vai lá no esquema e eu termino o vídeo. Sim, aliás, não vou terminar agora porque teve outra dica que eu vou dar desse mesmo som, que já não é a proteção. Eu podia até gravar um vídeo separado para o vídeo não ficar tão longo. Mas eu acho que vale a pena a gente falar nesse vídeo, apesar de vai estender um pouquinho, já estamos com 25 minutos, mas vale a pena porque você já faz o pacote completo relacionado a esse defeito. Seguinte, pessoal, depois que nós tiramos o defeito da proteção, que ele ficou, já saiu o defeito de proteção, o som já ligou, a gente botou a tomada, ligou o som, ligou as caixas, escutou o som, mas aconteceu uma coisa inusitada. Depois de chegar tudo normal, nós olhamos o painel apagado. Digo, será que foi? Aí veio aquelas hipóteses, né? Será que foi na hora que a gente estava limpando aquela maresia? Por que esse painel estava apagado? Então esse painel apagado, ele já foi um segundo defeito dentro do mesmo aparelho. E essa dica eu já vou dar uma segunda dica. Esse vídeo vai ficar muito bacana, porque você vai ter duas dicas e um só equipamento. Esse painel apagado, nós já passamos mais praticamente um dia para a gente identificar o porquê desse painel estar apagado, se o som já estava praticamente todo funcionando. Aí vem aquelas hipóteses que a gente tirou, mexeu em vários componentes que estavam com maresia. Aí vem aquela hipótese de será que os plugs, algum plug ficou fora no canto errado, porque a gente tira muito plug, muito conector e montou, repondo os conectores, ok? Realmente, esse segundo defeito merecia até outro vídeo, sabe? Outro vídeo, porque realmente eu passei quase um dia para achar, porque a gente ficou desconfiando de muita coisa, né? Desconfiou dos componentes que a gente achou oxidados, desconfiou das conectores, desconfiou de flat, porque uma vez que o som estava funcionando tudo, apenas o display não acendia, a gente ficou confuso e começou aquele verdadeiro vasculhamento geral para poder achar esse segundo problema. E realmente chegamos à conclusão, graças a Deus, achamos o defeito, o segundo defeito, né? Que realmente é uma dica muito valiosa, porque um defeito desse, se você não tiver em cima de uma dica de uma pessoa que já passou por essa experiência, para você achar, mesmo com o esquema eletrônico, vai ser complicado, porque é uma coisa que você jamais iria desconfiar, né? Você só desconfiaria que seria um defeito de um componente ou de alguma coisa, uma fonte faltando, um plug com defeito na hora que colocou o plug, mas de fato, depois que nós conferimos aqui, vou levar logo para o segundo, nós conferimos aqui que todas as alimentações estavam ok, saiu aqui o flat, conferimos o flat está ok, viemos para o painel, conferimos aqui as tensões, ainda bem que a gente tinha aqui o esquema, né? Conferimos as tensões aqui, todas as tensões estavam ok. Eu digo, poxa vida, se está tudo ok, por que o painel não acende? Aí, será que o painel pifou o fosforescente, o display? Aí, nesse teste vai, teste vem, eu consegui, colocando a lupa, identificar que essas soldas aqui, devido também à maresia, estavam umas soldas com a maresia muito ressecas. Inclusive até testando, botando a ponta do teste de um lado para o outro, na própria solda, a gente não tinha continuidade na solda. Então simplesmente o que foi que nós fizemos? Tivemos que arrancar todas as soldas, tirar praticamente o display fora, limpar as perninhas do display, raspando as perninhas uma por uma desse display, e depois aplicar o display de novo no local e ressoldar geral. Aí, meu amigo, foi tiro e queda, foi ligar e acender e ficou tudo ok, entendeu? Então isso aí é outra dica valiosa, muito importante, porque de fato você numa dica dessa aí, você pode, a gente vê casos às vezes até de aparelho ser condenado,
Condenado, que o cara diz, rapaz, esse display vai vender aonde? Não tem para vender. Vai achar em sucata, aí acaba o som indo para um lixo, por causa de uma dica, uma falta de uma dica, que pode salvar o equipamento e o cliente ficar satisfeito, que é o mais importante, não é isso aí? Então, pessoal, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Sim, eu vou só para o esquema para conferir a vocês exatamente a referência do Zene, né? Vamos lá, vamos para o esquema. Bom, eu estou aqui no esquema e conferindo só para conferir e terminar o nosso vídeo. 30 minutos de vídeo, não é brincadeira. Faz tempo que eu faço um vídeo com esse tamanho. Normalmente meus vídeos é de 10 minutos para baixo. Mas aqui está o Zene, o D693, D693 Zene, e esse outro Zene, D690, D690. Esse aqui é o de 30 volts, você pode estar um Zene comum de 30 volts, esse outro é um Zene comum, quer dizer, você pode botar o comum, né, de 24 volts, ok? E assim nós vamos terminando o nosso vídeo. Fechou os 31 minutos. Eu queria agradecer a paciência de vocês, mas eu acredito que para quem quer resolver o problema, não, geralmente a pessoa não gosta de ficar muito tempo assistindo o vídeo. Mas você que é técnico e gosta de absorver conhecimento, aí sim, aí você vai valorizar esse vídeo, porque realmente nós planamos aqui coisas interessantes e que vai ser de muita valia para você chegar a solução do seu defeito, do defeito do som que você está olhando aí na sua loja, na sua casa, ok? Eu vou me despedindo por aqui, como eu já disse, agradeço. Você que curtiu o nosso trabalho, quiser curtir, dá o teu like aí. Se você resolveu o teu problema, deixa aqui nos comentários. Eu queria participar da tua vitória também. Se você tiver alguma outra dúvida em cima desse equipamento, talvez não seja essas peças, ou seja, outra coisa que está dando esse mesmo sintoma, então faz o comentário aí. De repente, se a gente puder ajudar alguma coisa, o nosso prazer é esse, é ajudar, e porque sabemos que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Eu vou ficando por aqui, até mais, um bom dia, boa tarde, boa noite, e até o próximo vídeo. Não esquece aí de fazer a inscrição no nosso canal MR Conceitos em Eletrônica, marca o sininho, assinala aí o sininho, para sempre atualizando aí os novos vídeos que a gente faz, ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até uma próxima vez. Um forte abraço.